Boa tarde a todos e a todas. Estamos começando agora o painel 19, Restauração Florestal, papel na economia das Amazonas e na neutralização das emissões. Eu sou o moderador, Garo Batmanian, diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro. Eu tenho o prazer de moderar esse painel que conta com o Beto Veríssimo, cofundador do Imazon. Eu não vou dar todo o currículo dele, vocês acham no site, mas ele é cofundador do Imazon. Aqui a primeira pessoa aqui de vocês é o Gregory Metri, como é o CEO da Morfo. Depois temos o Luiz Piva, que é o gerente de programa da Floresta em Pé da Fundação Amazônia Sustentável. Depois temos o companheiro Jafé Ferreira de Souza, que ele é membro do Conselho Geral Sateré Maué e várias associações, e já é advogado e está fazendo mestrado. Está tudo lá no currículo. Depois temos o Beto, que eu já apresentei, e temos a Patrícia Fagundes Daros, que é atualmente diretora das Soluções Baseadas na Natureza da Vale. Como vocês sabem, agora já está no final da tarde, nós vamos fazer uma série de perguntas gerais, e vocês podem ver no QR Code, enviar mais perguntas, e aí eu faço para o nosso grupo. Tá? Eu vou começar esse painel lembrando que restauração florestal é um tópico que está muito aceso agora, presente nos debates. O Brasil lançou recentemente o Plano AVEG, que é o Plano Nacional de Restauração da Vegetação, que tem uma meta de 12 milhões de hectares, até como parte do NDC, e uma meta muito maior até 2050, porque nós temos mais de 12 milhões de hectares para restaurar. Lembrando que nós estamos tratando aqui de restauração florestal. Nós não estamos tratando aqui da restauração de áreas degradadas para voltar a ações da agropecuária. Existe também metas, isso também é importante, mas não é o objeto deste painel. Não pode confundir um com o outro. Tem necessidade para os dois e espaço para os dois. Então, nós temos uma demanda muito grande dessa restauração, um potencial de demanda grande para essa restauração, porque, como vocês devem lembrar, o painel internacional de biodiversidade e serviços da natureza, liderado pelo grande biólogo E.O. Wilson, chegou à conclusão que 37% da mitigação necessária para atingir a meta do Acordo de Paris pode ser feita com soluções baseadas na natureza. Muito das soluções baseadas na natureza envolvem a restauração, o plantio para restaurar os seus fatores ecossistêmicos. Então, ele tem um papel muito grande, potencial para mitigação, e também tem um papel muito grande que a gente está vendo a necessidade aqui no Brasil, que é um papel na adaptação, construir resiliência, manter as margens dos rios, restaurar os olhos d'água, as nascentes, etc., porque nós estamos sofrendo muito essas variações de eventos extremos, e eles ajudam a criar resiliência no sistema, até para evitar também o que a gente chama de tipping point, que era do outro tópico ali, do outro painel. Enfim, existe toda essa necessidade, e por isso esse tópico está tão assim, presente nos debates. Então, vamos começar hoje com o Beto. Beto, qual é o potencial real? Existe o potencial ou simplesmente existe a necessidade, mas o potencial não existe real, na prática? Ok, vamos lá. Prazer estar aqui. A revista Time fez uma matéria muito grande sobre o tema de captura de carbono, né, e o papel da natureza. As 7 mil maiores empresas do mundo que assumiram compromissos de net zero, grande parte elas vão resolver essa conta mudando práticas industriais, mas tem um déficit que vai ter que ser offsetado. Esse déficit representa dois caminhos. Ou você faz o caminho
da maquininha do Bill Gates, de capturar esse carbono caríssimo que não está aprovado, ou você faz através de uma metodologia que foi desenvolvida há mais ou menos há meio bilhão de anos, chamado fotossíntese, do qual as florestas e os ambientes úmidos são muito propícios a cumprirem esse papel. Isso remete para uma necessidade, nos próximos 30 anos, de restauração na ordem de 40 milhões de hectares, na escala global. Quais as regiões mais propícias a isso? São os ambientes de florestas tropicais úmidas, e aí cai para a gente. Então, eu acho que, primeiro ponto, tem um potencial de demanda gigantesco para a restauração florestal. Por quê? Porque a gente precisa, na transição climática, não só parar de emitir, ainda que a gente parasse de emitir hoje, a gente teria que capturar muita coisa que já foi emitido, e a máquina da natureza é a máquina mais potente. Tem desafios, muitos, a gente não vai falar agora, mas só falando do lado do copo meio cheio, uma tremenda oportunidade. Significa que a gente precisa trabalhar no Brasil para criar as condições para que a gente possa ofertar esse serviço de restauração na escala que o planeta precisa. Criar instituições, criar uma agenda pré-competitiva, criar os nossos arcabouços, etc. Eu acho que a gente está longe ainda. Eu acho que a gente não encarou essa como uma grande indústria. Eu tenho o nosso amigo Denis Minelli fala muito da indústria do rematamento, de voltar, uma metáfora boa para dizer a gente está voltando a colocar no lugar. Então eu vejo, e passo minha conclusão aqui da segunda parte, dizendo o seguinte: o trabalho conduzido pelo professor Sheikman, em colaboração com o Lars Hassen, que é um prêmio Nobel de Economia, e o Juliano, mostram que se a gente tivesse um preço de carbono de $25 a tonelada para captura, portanto para restauração, a gente faria uma mudança profunda no uso da terra na Amazônia. Só para a gente saber aqui, a Amazônia tem 84 milhões de áreas desmatadas, mais da metade disso está degradado, uma outra parte está subutilizada. E para a gente poder transformar essas áreas que são improdutivas, abandonadas, em áreas produtivas, geradoras de emprego, de oportunidade, a restauração teria um papel gigantesco de trazer receitas substantivas para a Amazônia, e eu não vejo nenhuma outra atividade na escala capaz de injetar dezenas de bilhões de dólares na economia da Amazônia, de novo, se esse mercado existir, de fato, na escala que a gente gostaria que ele existisse. Mas a gente tem que estar preparado para isso. Então, eu acho que tem demanda potencial, necessidade gigantesca, capacidade que a natureza propicia para a gente fazer isso. Agora, cabe a nós sermos capazes de, como país, pensar de forma ambiciosa e criar as condições institucionais, técnicas e empresariais para aproveitar isso. E acho que o nosso papel é criar nós que estamos envolvidos nisso, meio que pavimentar algumas das alternativas, mas no nível macro eu acho que é uma tremenda oportunidade, talvez a única que a gente tem na escala que o planeta requer e que a Amazônia pode oferecer. Obrigado, Beto. Então, como o Beto coloca, existe um grande potencial dos dois lados, né? Tem muita terra para ser restaurada e tem muita demanda para ser restaurada, desde que pague os $25 por hectare, por tonelada. Por que não está acontecendo nessa escala? E essa é a pergunta que eu começaria com a Patrícia. Porque, Patrícia, você na Vale está trabalhando, a Vale está trabalhando na restauração. Quais são os desafios que você está enfrentando que a gente precisa conhecer e tentar superar para atingir o potencial que o Beto colocou? Boa tarde a todos. Queria agradecer o IBRAM, em primeiro lugar, por proporcionar aqui esse debate. Cumprimentar meus colegas aqui de mesa, né, e o público presente, e dizer o seguinte, Garo, os desafios são grandes, né? O Beto falou da metade do copo cheia, eu não vou falar da metade do copo vazia, mas vou falar de quais são as questões que a gente vem enfrentando hoje para colocar aí esses milhões de hectares de pé. Bom, como é que a gente entra nessa história da restauração florestal? A gente entra em 2019, então estou falando de 5 anos aí que a gente vem debruçando sobre o tema, quando a Vale lança uma meta de recuperar ou proteger 500 mil hectares além das suas fronteiras. É uma iniciativa voluntária da empresa, então não tem a ver com nenhuma política de mitigação de impacto, nem de compensação ambiental. A gente decidiu fazer isso em duas vertentes. Eu vou falar de uma primeira que não tem muito a ver com essa mesa, mas para vocês entenderem os 500 mil hectares. A primeira vertente é 400 mil hectares de proteção, que a gente vem fazendo hoje em parceria com a INEA, com
IEMA e ICMBio, em 7 unidades de conservação do Sudeste, que é um pouco da experiência que a gente tem da parceria da Reserva Natural Vale com a Rebig de Soretama. Então, como é que a gente pega esse case de sucesso, que a gente tem ali hoje uma proteção de 50 mil hectares, e a gente coloca, né, isso a serviço de 115 mil hectares que a gente vem fazendo hoje nessa frente. E a outra frente é a frente de recuperação. 100 mil hectares de recuperação de áreas degradadas até 2030. Bom, aí fazendo o recorte da restauração, então a gente, em 2019, olha e fala, como é que a gente pode fazer a restauração contratando dentro da cadeia de suprimento da empresa, uma empresa que vai lá e que vai colocar 100 mil hectares de árvores de pé. A gente diz, mas dá para fazer diferente. Dá para a gente pensar como é que a gente fomenta o mercado de restauração florestal no Brasil, pensando, então, em restaurar essas áreas a partir de negócios de impacto socioambiental positivo. Então, a gente faz um estudo profundo, 169 iniciativas, lá em 2019. Dessas 169, 5 iniciativas que dava para a gente investir e, mesmo assim, a gente não tinha a escala. A gente está falando de 100 mil hectares. E aí dá para fazer 100 mil hectares na perspectiva de negócios de impacto socioambiental positivo? E aí a gente, então, resolveu fomentar o surgimento de 2 startups agroflorestal, que é a Belterra e a Caporã, que estão aí junto conosco desde então, tentando fazer esse trabalho, além de outras. Mas eu vou trazer de lá para cá alguns aprendizados que a gente teve. Então, em 5 anos, não é só você chegar e dizer, vamos colocar de pé esses 1.000 hectares, vamos fomentar o surgimento de 2 startups e, ok, está resolvido o problema da escala. Não, eu vou trazer aqui alguns pontos que a gente vem, então, desde então, trabalhando e que tem trazido muito aprendizado que eu vou compartilhar com vocês aqui. Primeira coisa, estruturar modelos de negócios. Não são modelos de negócios que estão dados aí, né? Então, a gente tem que se debruçar sobre esses modelos. Dificuldade de mensurar os benefícios ambientais e sociais em termos financeiros. Como é que a gente, de fato, diz que esse negócio está trazendo um impacto social e ambiental positivo e como é que a gente mensura isso e transforma isso num valor, né, para a restauração. Acesso limitado a capital de longo prazo. Esse é um grande gargalo hoje. Eu escutei aqui em várias mesas, né? Tem que ter o apetite para investir. E é um investimento de risco. Então, o mercado tem que estar disponível para isso. E quando a gente fala de carbono, né, o Beto falou aqui, né, tem todo um potencial, mas eu acho que ainda falta clareza aí com relação a esse mercado de carbono regulado, né, mesmo aí com a questão do PL 182 aí desse ano. E a dificuldade também de encontrar negócios aí que, de fato, entregam impacto socioambiental positivo, né? E por isso a gente tem investido, na verdade, em 2 grandes startups e a gente ainda está aí olhando para outros negócios que estão surgindo no mercado. E vai desde esses desafios que eu acho que são mais complexos, a desafios que são mais simples. Eu estava trocando ali com o Gregório, né, Gregório? Bom, se todas as grandes empresas hoje, como Mombac, Regreen, a própria Biomas, né, e as nossas que a gente vem investindo, resolverem colocar os seus milhões de hectares de pé, vai faltar semente, vai faltar muda, vai faltar viveiro, vai faltar mão de obra qualificada, né? E aí, como esses desafios são muitos, a gente acabou desenvolvendo uma lógica no nosso trabalho, que é de criar um conjunto de iniciativas, né, para nos ajudar a trazer alguns resultados. Eu vou terminar com a metade do copo cheio, dizendo quais são esses resultados nos últimos 5 anos. Para depois a gente aprofundar nas outras questões. Hoje a gente tem, em parceria, então, aí, com alguns negócios que eu vou citar, 15.159 hectares implantados, tá? Em 9 negócios e um fundo florestal. Eu estou falando de Belterra, Caporã, Inocas, Regenera, Bioenergia, Region Land, Radix, Futuro Florestal e Canta. A gente está em 4 biomas brasileiros, 40% da nossa meta está na Amazônia, 36% no Cerrado, 16% na Caatinga e 8% na Mata Atlântica. A gente está falando de vários tipos de sistemas, então a gente está falando de ILPF, 62%, SAF,
20%, regeneração natural assistida 17% e silvicultura diversificada 1%. E quais são as espécies que a gente vem trabalhando? Cacau, macaúba, mogno, banana, paricá, babaçu, mandioca, e a gente já aportou mais de 210 milhões, sendo que 38 milhões voltados aí para suporte não financeiro. A gente teve que trabalhar na perspectiva de pensar um programa de aceleração desses negócios. E um programa de aceleração que a gente olhava desde apoio na estruturação da gestão desses negócios, conexão com off-taker, a gente está falando de construir veículos financeiros específicos para financiar esses negócios, fomento e entrar, na verdade, em vários desses veículos numa cota subordinada para atrair o capital tradicional. Além de se debruçar muito num outro ponto que o Denis também provoca muito a gente, que é ciência, pesquisa e desenvolvimento. A gente tem investido muito em P&D para a gente tratar de alguns gaps desses negócios. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque isso a gente foi aprendendo nos últimos 5 anos. A gente achou também lá atrás que era a gente criar um negócio para plantar árvore. Não. Existe uma série de outras questões que a gente teve que ir aprofundando no decorrer desse caminho para a gente, de fato, enfrentar a questão do mercado de restauração florestal no Brasil. Muito obrigado, Patrícia, pelo panorama geral e também eu acho que você cobriu o fato de que a restauração não é um tipo só. A restauração, tecnicamente, a gente chama de um contínuo, porque você fez restauração que é para SAF, fez restauração que, na realidade, é regeneração assistida, etc. Então, não existe uma solução única. Eu acho que é importante as pessoas entenderem que SAF com espécies nativas também conta como regeneração, por exemplo. Nem tudo que é restauração tem que ser aquela restauração ecológica para ser como estava exatamente antes de Pedro Álvares Cabral chegar ao Brasil, chegar no Brasil. A minha pergunta, então, vai para o Piva. Continuando nesse ponto dos desafios, como podemos engajar e apoiar as comunidades locais e os povos indígenas nesse processo de restauração, inclusive, talvez na cadeia de produção, como a Patrícia mencionou, vai precisar semente, muda, etc. Então, como engajá-los e aonde você vê a presença deles, a participação deles? Obrigado, Garo. Boa tarde a todas e todos. Cumprimento aqui meus colegas desse painel. É realmente uma honra fazer parte. Eu estou aqui substituindo ou representando o professor Vigílio Viana, que sem dúvida nenhuma seria a pessoa mais qualificada, não só pela sua experiência, mas pela sua formação como engenheiro florestal. Queria cumprimentar também a plenária, a plateia, a presença do Denis também, fazendo coro aqui aos meus amigos, que é um parceiro histórico da Fundação, um colaborador precioso. E eu queria começar dizendo que a gente estava almoçando agora com o ministro José Carlos Carvalho, né, Garo? E ele falou uma coisa que para mim foi super importante, assim como um gancho para começar a minha fala, que a gente tem que começar fazendo, né? Não necessariamente sabendo exatamente onde vamos chegar, de que forma vamos chegar. Eu acho que os elementos, as métricas estão postas, né? Os desafios estão postos tanto em relação à questão da necessidade, como o Beto disse, das políticas públicas, da normatização dos processos, a questão da inovação tecnológica também, né, que foi uma provocação do Denis para a Patrícia, sempre, desde sempre, considerar a questão das salvaguardas socioambientais e a participação das comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, né? No caso do eixo de atuação da FAS, os povos da Amazônia, os guardiões da floresta. Então, nenhum outro elemento ou pilar dessa discussão funciona sem a gente considerar o respeito às populações tradicionais, considerar o saber tradicional aliado ao conhecimento científico, né? Acho que isso é bastante importante de trazer aqui para a mesa. E eu acho que o Beto e a Patrícia colocaram pontos muito importantes, né? Como
essas populações participam, né? Acho que o primeiro ponto, então, é olhar o ponto de vista deles a partir deles, né? Como isso os afeta e como isso seria feito com a percepção dessas populações. O segundo ponto eu acho que você tocou num ponto importante, que é da organização social, o associativismo, o cooperativismo, como organizar isso de maneira que seja perene, economicamente viável, né, factível, enfim. Eu acho que isso é um ponto também bastante relevante. No caso da atuação da Fundação, isso acontece dentro das unidades de conservação de uso sustentável, onde você tem genuinamente uma organização do território, um ordenamento do território. Você tem a organização social acontecendo pelos conselhos, gestores, você tem o zoneamento da área com os planos de manejo, né? Então, de certa forma, já está tudo muito pré-organizado. Agora, fora desses territórios, onde, né, o desmatamento é maior, a pressão é maior, a vulnerabilidade dessas populações é maior ainda, né? O índice de progresso social muito baixo, o IDH muito baixo, aí realmente são desafios mais substanciais, né? Onde é importante que a política pública chegue, os serviços públicos cheguem à educação, à saúde, essa visão mais contemporânea da bioeconomia, né, da restauração, não só como uma ferramenta econômica, mas de progresso social mesmo. Eu acho que de fato um apanhado de muitos elementos que precisam ser considerados, de novo, né, fazendo referência ao ministro Carvalho, começar colocar isso num debate democrático, transparente, pensar muito também que existe uma gestão de riscos ambientais associados também, né? Então, principalmente por conta da questão das mudanças climáticas, né? E esse processo de internalização, de formação, de capacitação dessas populações para trazerem-nas para o jogo econômico, né? Então, de fato, não existe uma resposta específica, mas acho que eu queria colocar nessa primeira rodada um conjunto de elementos que possam nortear essa discussão, que é importantíssima. Nós estamos na década da restauração das Nações Unidas, né? Então, é um assunto latente que precisa ser democratizado, né? Precisa ser trazido para muitas rodas, sempre considerando as comunidades e as populações tradicionais na agenda. Obrigado. Obrigado, Piva. Eu acho que é importante colocar isso, que não dá para fazer a restauração sem incluir os povos e as comunidades locais, e que, ao fazer isso, tem que saber ter um modo diferente de tratar, não pode ser da mesma forma, e tem que ouvir mais do que... A forma que você colocou é ouvir mais do que falar, para poder trabalhar dentro da cultura, das necessidades locais. Eu acho também um ponto importante, e eu vou passar isso para o Gregory, é que, como o Beto colocou, nós estamos numa situação que a gente chama de pré-competitiva. É um setor novo. Na verdade, restauração é um setor novo. Nós estamos num setor que está numa fase pré-competitiva. Não existe setor novo que sabe todas as respostas para começar a trabalhar. Nenhuma startup sabe exatamente todos os detalhes, tanto que muitas startups não dão certo. Então, se a gente for esperar ter todas as respostas antes de botar o processo em funcionamento, vai levar muito tempo e talvez e o mundo vai mudar nesse período. Então, eu acho que é importante que existe uma certa incerteza que nós temos que aceitar e um certo risco que a gente tem que aceitar, que faz parte da lógica de uma startup e de um setor novo. E talvez isso tenha a ver também com a questão do financiamento, porque financiamento a longo prazo, o banco não quer pegar um risco e aí a gente fica nessa situação. Mas mesmo tendo isso, a Patrícia colocou bastante a necessidade
de pesquisa e desenvolvimento. Nós mesmo no setor florestal, no serviço florestal, temos lá o nosso laboratório lá para pesquisas, mas também não vai resolver todos os problemas. Então eu queria ouvir do Gregory, que trabalha, CEO de uma empresa que faz lá na ponta. Então, como é que está as inovações tecnológicas que estão sendo desenvolvidas, já foram otimizadas, existem outros processos, já tem alguma tecnologia, porque parece que é tudo artesanal, né? A impressão geral, né? E talvez você pudesse falar onde nós estamos nisso e o que vocês estão fazendo. Não, perfeito. Obrigado, Garo. Boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês, com essa plateia. Realmente, você me deu vários ganchos, aí eu vou pegar alguns deles, na verdade. Essa situação justamente pré-competitiva, na verdade, eu vejo isso como uma oportunidade. Ou seja, a gente está num momento em que todo mundo entende que tem que trabalhar junto para poder fazer dar certo. E eu cheguei a trabalhar em vários outros setores e isso raramente acontece. Geralmente você cria um muro em volta da tua atividade para se proteger justamente dos seus competidores. Hoje, dentro desse mundo da restauração, na verdade, eu vejo uma boa vontade, na verdade, por parte de todos de colaborar e de contribuir para o mesmo propósito. Então, acho que isso é uma oportunidade muito grande, é uma sorte que nós temos dentro desse setor e eu espero que isso perdure mesmo depois da gente restaurar milhões e milhões de hectares. Dito isso, eu acho de qualquer jeito que a situação, a problemática, de uma certa maneira, é sistêmica. E ela demanda realmente um conjunto de esforços por parte de todos os atores. E a Morfo veio um pouquinho com esse propósito, ou seja, de trazer a sua contribuição dentro da sua área de especialidade para poder ser mais um, justamente, nesse esforço global de restauração. Então, a Morfo, ela nasce, na verdade, até no setor de mineração. Um dos três fundadores da Morfo trabalhava numa empresa de mineração na Guiana Francesa e se deparou justamente com esse paradoxo, vamos dizer assim, que o desmatamento era muito mais rápido e muito mais eficaz do que os esforços de restauração. E a pergunta de base foi como a gente consegue justamente ser mais produtivo na restauração do que no próprio desmatamento. E isso sem traçar uma linha, vamos dizer assim, sobre tudo aquilo que já era feito. Pelo contrário, era dizer, vamos nos aproveitar primeiro dos milhões de anos, como diz o Beto, que a natureza tem como conhecimento para nos passar. Segundo, com todos os esforços já da academia, e o Brasil é uma referência nesse sentido em termos de restauração, ou seja, tudo aquilo que já foi pesquisado, tudo aquilo que já existe como conteúdo. Terceiro, todos aqueles atores que já atuam no Brasil há 20, 30 anos fazendo restauração no dia a dia de maneira muitas vezes manual, muitas vezes em escala menor, mas com profundo conhecimento justamente daquilo que estão fazendo. E como a gente agrega justamente, talvez, algumas novas tecnologias para tentar dinamizar justamente e atingir a necessidade de escala que a gente tem. E a ideia foi com base na ciência, poder agregar algumas ferramentas de tecnologias novas que não existiam há 10, 15, 20 anos, para poder justamente acelerar esse processo de restauração. Então, o processo da Morfo, na verdade, ele começa já inserindo, eu diria, inovações no diagnóstico da área de restauração. Então, a gente usa drones para mapear justamente as áreas, é uma coisa que já se faz muito bem, e a gente usa inteligência artificial e machine learning para poder tratar bilhões de dados em segundos e para poder entender justamente, transformar dados em informações para poder justamente subsidiar o esforço de restauração. Depois disso, na verdade, a gente reproduz, a gente faz levantamento, claro, de solos, a análise desses solos, e a gente reproduz em laboratório aquele ecossistema e a gente testa justamente as melhores sementes dentro do ecossistema que tá aquele projeto, para entender qual é o melhor mix de sementes justamente de espécies para aquele local. E depois, na verdade, na área do plantio, então essa talvez seja a fase mais longa do nosso trabalho. A gente passa 4 a 6 meses justamente testando as melhores espécies antes de preparar um plano de restauração completo e passar para o plantio. E no plantio a gente se diz
que a gente precisava realmente de uma solução que permitisse alcançar áreas muito maiores. E aí a gente desenvolveu uma cápsula na qual a gente insere essas sementes e a gente dispersa essas cápsulas com drones. Então, isso traz pelo menos duas vantagens. A primeira é que o drone ele tem uma produtividade muito grande. A gente consegue semear com um drone 50 hectares por dia. Sendo que um operador de drone consegue lidar com 3 drones ao mesmo tempo. Então a gente está falando num plantio manual de meio hectare por pessoa por dia, e a gente passa para 150 hectares numa equipe de 2 por dia. Então aqui você já tem uma alavanca muito grande, além do fato de você poder acessar áreas que geralmente são muito difíceis de acesso para seres humanos. Em paralelo disso, essas cápsulas elas permitem mitigar um dos problemas da semeadura direta, um maior problema da semeadura direta, que seria o desperdício de semente. Hoje a muvuca de sementes, que vocês devem conhecer, é uma prática que funciona muito bem, porém, na verdade, em termos de viabilidade da semente que cai no chão, cria um desperdício muito grande. E uma coisa que a gente não pode se permitir hoje é perder sementes nativas, ou seja, vai ser um gargalo se a gente não fizer alguma coisa, então a gente não pode se permitir utilizar uma metodologia que vai perder 90% praticamente das sementes que foram dispersas. Então essa cápsula, na verdade, ela vai agir como uma proteção mecânica daquela semente que cai no solo. Ela vai prover os nutrientes suficientes para aquela semente nesse primeiro estágio de desenvolvimento, assim como água, e ela já vai começar a fazer a ligação entre a semente e o solo, ou seja, já vai dar as condições, vamos dizer assim, daquela semente se integrar naquele ecossistema. Fora o fato que uma semente que nasce num lugar, ela tem uma resistência, vamos dizer assim, muito maior do que, eventualmente, uma muda que justamente foi transposta naquele lugar depois de crescida. Então, nosso processo prossegue, na verdade, utilizando também drones e satélites para monitorar esses projetos no longo prazo. Então, a gente monitora, na verdade, em termos de carbono, por exemplo, durante 20 anos, a gente faz a evolução mês após mês e ano após ano daquele projeto de restauração e trazendo não só, claro, informações muito importantes para quem faz a restauração, mas talvez uma coisa que, na verdade, a gente nem suspeitava no início, que é uma ferramenta de comunicação, na verdade, para aqueles stakeholders, para os envolvidos naquele projeto de restauração, mas que nunca vão a campo. Isso permite, na verdade, aproximar pessoas que estão envolvidas com a restauração, mas não vão no local, de poder acompanhar aquele projeto. E, inclusive, aqueles que financiam esses projetos e que ficam muito mais confortáveis em saber que eles vão ter essa atualização, vamos dizer assim, da evolução daquele projeto, apesar de não ir em campo. Então, é um pouco isso. E, mais uma vez, nossa atuação ela não visa substituir aquilo que se faz hoje, ela visa complementar. Até porque, eu diria que hoje a gente tem, na verdade, áreas tão grandes que precisam justamente da cooperação de todo mundo para poder avançar. Obrigado, Piva. Gregory, fica claro que já existe tecnologias sendo desenvolvidas, outras também serão. Então, Denis, estão botando você na roda, então está vendo que pesquisa e desenvolvimento está continuando, tá? Todo mundo tem que fazer uma referência ao Denis aqui no painel, tá? Agora que, completando essa primeira rodada de perguntas, começamos vendo que tem um potencial, que o Beto colocou, alguns desafios, ou está se fazendo, mas os problemas que vocês enfrentam na prática, que foi colocado pela Patrícia e pelo Piva, e agora, por último, com o Gregory, que algumas delas já têm soluções que estão sendo pensadas e que vão continuar sendo provavelmente adaptadas. Então, eu queria colocar para o Jafé, que é da região, é um povo originário, quais as políticas públicas concretas que são necessárias agora aqui na Amazônia, no Brasil em geral, mas que seriam necessárias para que a restauração possa realmente promover o que a gente ouviu aqui, um desenvolvimento sustentável na Amazônia, alinhando os interesses econômicos e a conservação ambiental, assumindo que precisam de políticas públicas, mas essa é a pergunta, novas, né? Café? Boa tarde a todos. Obrigado
pela iniciação, dando continuidade a mais esse debate. Também agradecendo a oportunidade de estar aqui, né, como um dos poucos indígenas lideranças tradicionais. É importante que esse diálogo inicie-se de um jeito ou de outro. Deveria se consultar, né, os povos indígenas. Sabe-se que os povos indígenas têm um conhecimento milenar, né, sobre essa questão das culturas, da cultura dos costumes, também das tradições, do reflorestamento, da sustentabilidade, daquilo que se conhece como ecologicamente equilibrado. Então, dizer assim que os povos indígenas eles estão presentes também nesses debates, né? E sobre as políticas, dizer que existem políticas internas e externas, né, que podem ser abarcadas e contextualizadas aqui. Eu posso destacar em 2 aspectos. Primeiro, o aspecto sobre essa política que pode ser criada, fazendo referência historicamente aos povos indígenas que, né, lutaram na linha de frente para a conservação da natureza, mesmo que isso custasse, né, toda uma sociobiodiversidade. Muitos povos foram mortos nesse processo, extintos, né, processo de genocida, não podemos nos esquecer disso. E hoje o que se tem são 305 povos, né, fora os isolados. E todos estes, né, com os seus costumes, as suas línguas, as suas tradições. Então, quando fala de povos indígenas, é falar da Amazônia, é falar da América Latina como um todo. Temos exemplos internacionais que são, né, norteadores, são divisores de águas que espelham, né, uma nova janela de oportunidade para podermos ter como referência e não manchar as nossas mãos, né, novamente com sangue, tentar reconstruir a nova história, ou, né, virar a página, mas que essa página possa ser virada de forma eficiente. Então, considerando esse primeiro aspecto, o segundo aspecto que eu poderia destacar aqui para nós é em relação, né, ao povo Sateré-Maué. O povo Sateré-Maué é um povo histórico, teve a sua segunda terra demarcada. A primeira terra demarcada foi a aldeia Gavião. E por que falar sobre isso, né? Porque quando fala sobre povos indígenas e também sobre demarcação de terras indígenas, é falar sobre todo um leque, né? Todo um mosaico de direitos, né? Direito da mulher, direito do meio ambiente, direito da criança, dos anciões, das línguas, etc, etc, etc. Não é só falar de terra em si, mas é falar de todo um arcabouço, né? Um arcabouço normativo de costumeiros que precisa ser respeitado, né? Que precisa ser considerado, e que os povos indígenas eles não podem ser e jamais devem ser utilizados como objetos de estudo simplesmente, né? Ou mesmo de qualquer tipo de barganha política, econômica e seus derivados. Então, nesse sentido, os povos indígenas, com seu conhecimento milenar, né, eles criam, né, eles tentam, de alguma forma, por algum motivo, seja as vias existentes, lutar pela demarcação de terra, porque justamente esse é o plano, né, que se tem para fazer esse reflorestamento, para fazer o manejo da terra, fazer das sementes. Sabe que hoje, por exemplo, as sementes que se tem dentro dos territórios são sementes que foram sendo guardadas, né, as 7 chaves, e não é qualquer pessoa, qualquer tipo de interesse que vai fazer com que elas sejam reveladas. Então, por exemplo, o povo Guarani é o povo que tem acesso ao milho, especificamente o milho Guarani, né? E tem uma infinidade de outras variedades de milhos. Agora, o povo Sateré-Maué, por exemplo, é os filhos conhecidos como os filhos do Guaraná. E somente eles têm acesso a esse tipo de semente, né, que não tem qualquer tipo de modificação genética. Mas costumam ainda, né, estarem preservando toda uma sua biodiversidade, assim, sua cultura, sua tradição, que é muito forte, e fazendo, inclusive, também os seus rituais. Os rituais são essenciais, são protocolos que vão ser norteador, delimitador em relação às políticas, né, internas, porque quando se fala em política, existe a política interna. Os povos indígenas são organizados de forma política e social, muito bem estruturados, mas aparentemente
a sociedade como um todo, não conseguem observar essa organização que existe, mas eles são extremamente organizados. E uma das fundações que aconteceu, né, que hoje temos a PIB, é a própria COIAB. Então, por exemplo, o povo Sateremauá, ele foi a segunda terra demarcada, criou-se a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, depois teve a COICA, e hoje temos a PIB, e começou a ter então todo esse arcabouço aí de protocolos. Vale lembrar também que os povos indígenas estão na linha de frente em relação a isso, mas falando de políticas que também vão desembocar, né, em questões jurídicas e econômicas. Podemos destacar aqui, por exemplo, de ações concretas, politicamente falando e também juridicamente falando, sobre o protocolo de Kyoto, né, 97, quando foi firmado para redução de dióxido de carbono, e depois veio o Acordo de Paris tentando reformular isso. E interessante porque o discurso ele parece mudar ao longo do tempo, porque antes era chamado aquecimento global, e aí começou, né, não sei até quando que eles conseguiram sustentar isso, o argumento deles acabou sendo fragilizado e agora mudaram. Agora, mudanças climáticas. E ainda tem um instituto, né, por assim dizer, uma ferramenta que eles estão utilizando, que é o crédito de carbono, que tem tudo a ver com as economias amazônicas e também a redução de dióxido de carbono. Então, uma contra-pergunta que eu faria, né, porque, como que os povos indígenas podem, né, ser ouvidos, né? Como que eles podem ser ouvidos, ou melhor, se as tradições indígenas, né, dos povos indígenas do Brasil, eles preservam de fato as florestas por séculos, milênios, por que insistimos em soluções externas que ignoram esses saberes para reduzir o CO2, né, o dióxido de carbono? E também observando o outro lado, a metáfora que foi colocada aqui sobre o copo, né? O que importa para nós povos indígenas é o que fazemos com a água que temos, né? Então, se a gente tem aquela porção de água e a gente bebe, e a gente tem esse saber milenar, nós devemos trabalhar em cima disso para que possa, né, abrir novos horizontes e possamos também alcançar patamares, né, que na verdade não tem a ver com povos indígenas, muito com qualquer tipo de interesses, leis, mas sim estamos falando, né, da própria humanidade. Sabe-se que o próprio Amazonas, né, ele tem uma grande concentração de toneladas de crédito de carbono, né? Então, na verdade, quando se fala dessa temática em específico, estamos olhando para a Amazônia como um todo, como o coração do mundo, né? Então, esses pontos devem ser considerados politicamente. Muito obrigado, Jafé. Acho que muitos pontos para reflexão também. E, embora a gente esteja tratando aqui só de restauração, existe toda a valoração da floresta que está em pé. A gente está restaurando porque não valorou a floresta em pé e agora a gente tem que plantar, mas tem que valorar a floresta em pé para que ela continue a ser floresta, e quem toma conta dessa floresta tem que fazer parte desse processo. Quando eu falo valorar é porque não se dá valor, né? Não é valorizar no sentido econômico, mas não se dá valor também. É bastante coisa para pensar e a gente tem que arrumar soluções para isso. Eu tenho algumas perguntas aqui e eu tenho outras aqui na lista, mas eu vou juntar as duas, porque uma delas eu acho que seria melhor para a Patrícia, porque a gente tem uma percepção que a restauração é só sequestro de carbono e ampliação de receitas. Eu já vou dar o meu pitaco aqui, que se fosse só isso, a gente plantava eucalipto e estava resolvido, e ninguém aqui está propondo plantar eucalipto. Mas era importante explicar com mais detalhes o que vocês estão fazendo, quais são as estratégias para garantir a qualidade das florestas que nós estamos plantando. E isso é uma realidade porque quem está interessado em comprar créditos de carbono de restauração, depois a gente fala do outro, tem sempre externado que pode comprar crédito de carbono de alta qualidade. A alta qualidade não deveria ser simplesmente plantar um eucalipto, por exemplo, e que eles veem isso no Brasil, o potencial na Amazônia. Então, Patrícia, quais seriam as estratégias para garantir a qualidade? Primeiro que é a diversificação, né, da biodiversidade no entorno dessas estratégias que a gente está dizendo, né.
Se fosse, como você falou, Garo, se fosse só o carbono, o eucalipto era mais fácil, né? A gente teria menos problemas, eu acho. Mas a gente está falando aqui de uma série de outros benefícios também, né, que eu acho que a gente tem que levar em consideração. E aí, falando de benefícios, eu vou começar pelos ambientais e depois eu vou pelos sociais. Aqui vou inverter minha ordem que estava aqui. Quando a gente fala dos benefícios ambientais, óbvio, o primeiro lugar que vem é esse balanço positivo do carbono. Então, o potencial que se tem de gerar aí mais de 500 milhões de toneladas de carbono, equivalente só a esses 15 mil hectares que a gente está falando. Mas esse a gente acabou de dizer, né? Se fosse só isso, era o eucalipto. Mas aí tem a questão do aumento da cobertura vegetal, né? Então, a gente está falando do monitoramento de uma situação anterior, né? E a gente vem trabalhando numa lógica de monitorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 4 anos após a implantação, para garantir que, de fato, essa área está recuperada. Um outro ponto é a melhoria da qualidade do solo, né? Então, como é que a gente faz o monitoramento desse solo, né? Realizado aí por meio de QS, em áreas de implantação mais antigas, que já apresentam, por exemplo, quando a gente olha hoje, uma melhoria significativa desde quando a gente começou em 2019. E um aumento também do ambiente com diversidade de espécies, né? Presenças de espécies nativas, são mais de 65 espécies diferentes utilizadas nesses sistemas, sendo que 58% delas nativas do Brasil. E fora isso, o aumento que vem da biodiversidade em função dessa qualidade desse ambiente enriquecido com essas espécies. Eu estava escutando um outro painel ali, e teve uma fala dizendo, cara, que as nossas florestas estão começando a não capturar tanto quanto antes. Talvez a gente tenha saturado as florestas. E a gente está lá no ITV fazendo pesquisas, por exemplo, da anta, como um mamífero super importante para a qualidade do ecossistema de uma floresta. Então, acho que tem a ver também exatamente com como é que a gente pensa essas florestas na perspectiva de uma floresta viva, com todos os seus componentes, também relacionados à questão hídrica, não só mais dessas espécies que a gente tem que garantir que elas estejam ali, para que, de fato, esse sistema traga aí todo o benefício que ele vem nos trazendo. E aí, quando eu olho os aspectos sociais, Garo, a gente tem a própria geração de postos de trabalho. Então, a gente está falando de trabalho fixo, temporário, parceiros, famílias, né, uma média de 400 postos de trabalho aí gerados pelos negócios apoiados aí, 400 postos de trabalho ano, incrementação de renda, né, de famílias e trabalhadores. Então, a gente está num processo de acompanhar exatamente a partir da linha de base aí qual é o incremento dessa renda, né? Retorno financeiro para os negócios, né? Então, a gente está falando de como é que a gente cria uma série de arranjos financeiros, né, capazes de financiar esses processos, além aí da distribuição justa dos benefícios e, de uma certa forma, um outro item que é muito importante, que é a questão da segurança alimentar. Quando a gente fala de sistemas agroflorestais biodiversos, a gente está falando também de como é que a gente provê esses alimentos. E a gente vem fazendo um trabalho que é muito difícil, que requer muita pesquisa, que é a questão do sistema de monitoramento de impacto. Quando a gente fala assim, a gente está colocando de pé 15 mil hectares até hoje, a partir de negócios de impacto socioambiental positivo, a gente precisa provar que a gente está gerando esse impacto. E isso a gente prova muito através de pesquisa. Então, a gente está criando um sistema de gestão de impacto. Todos esses nossos negócios, eles têm nos ajudado a fazer esse monitoramento, né, desses negócios, esse monitoramento social, monitoramento ambiental. E o que é importante é que, assim, quando a gente fala disso, a gente acaba derivando negócios dentro de negócios. Então, a gente acabou dentro do ITV, quando a gente vai monitorar a questão de qualidade do solo, já desenvolvendo um novo negócio pautado em pesquisa científica, né, que eles querem que a gente monte uma startup, né, de monitoramento que vai facilitar exatamente a questão das certificações. Então, a gente vai derivando um negócio dentro de outro, porque a gente vai, como você disse, viu, Luiz, a gente vai descobrindo, não tem o certo e o errado, a gente vai ampliando esse espectro e vai descobrindo. E aí, eu acho que vou fechar aqui minha fala para essa perspectiva em 3 grandes frentes que a gente vem trabalhando. A própria discussão do P&D, para a gente ir garantindo aí uma série de outros ganhos, como qualidade do solo, carbono, espécies produtivas que a gente vem mergulhando, como cacau, açaí,
Jaborandi, etc. A própria discussão do Blend Finance, de criação desses arranjos que de fato financiem esses negócios no tempo que eles precisam, né, com o recurso que eles precisam, o fortalecimento do ecossistema. Então, a gente também tem trabalhado com outras iniciativas. Vou citar aqui o Floresta Viva, uma parceria junto com o BNDES, Norte Energia, Energisa, com o Fumbio, para a gente restaurar 1.000 hectares no Xingu. Isso também é uma iniciativa que é importante para a gente entender como é que isso pode ser feito. Regularização fundiária é um outro tema que a gente está entrando junto com o IPAM. Por quê? Porque sem regularização fundiária esses negócios não vão avançar. Esse é um ponto também que a gente precisa enfrentar. E a própria discussão da restauração ecológica inclusiva. Hoje a gente tem uma parceria com o ICMBio para justamente desenvolver uma metodologia de restauração ecológica produtiva para a gente implementar isso dentro de unidades de conservação de uso sustentável. Então, são camadas e camadas e camadas de benefícios que a gente acaba colhendo dentro desse processo e que a gente... não existe uma única solução. Como é que tudo isso se conecta, né, para que a gente possa ter esse mercado de restauração florestal fortalecido e com todos os benefícios que a gente acredita que ele pode nos dar. Obrigado, Patrícia. Acho que explicou bem que nós não estamos... O objetivo não é maximizar carbono, embora carbono seja uma receita. Espero que tenha ficado claro, é um ponto muito importante, e também lembrar que tem a questão social que sempre tem que ser colocada em primeiríssimo lugar. Eu vou passar a pergunta para o Beto, não veio, que é derivado da provocação feita, de algumas perguntas e da provocação feita pelo Jafé. Como você vê, dentro do que o Amazon fez, talvez você pudesse falar se existe uma possibilidade de gestão da paisagem, porque a gente só está discutindo restauração, mas, na verdade, como você colocou, tem 84 milhões que foram desmatados ou degradados, mas tem 320 que estão lá e que precisam continuar lá. Então, existe uma maneira de trabalhar os dois juntos para não esperar desmatar para depois ter que fazer restauração? Claro. Eu acho que a gente está falando sempre de floresta em 3 grandes dimensões, tem muitas outras, mas vamos ficar aqui nas 3 utilitárias, né? Carbono, serviços ecossistêmicos e biodiversidade. E uma pista da importância de biodiversidade, você que é ecólogo, eu também, a gente sabe que essa floresta não é complexa à toa. A resiliência e o seguro da restauração está associado à biodiversidade. Quando você tem mais biodiversidade, você tem uma floresta mais saudável, capaz de cumprir as outras 2 funções, que são o carbono e os serviços ambientais. No caso dos serviços ambientais especificamente, a gente está fazendo uma série de estudos que estão mostrando a importância das florestas para o setor hidrelétrico brasileiro. Nós temos uma matriz energética considerada limpa, e que nos dá muitas vantagens na competição global, no mundo carente, sedento por energia, por conta da floresta. A destruição da floresta põe em risco muito grande o sistema hidrelétrico brasileiro. Isso significa que o sistema hidrelétrico brasileiro devia estar começando a se preocupar de fato com o tema da restauração, como parte da sua estratégia de negócio. Segundo ponto importante é o seguinte: se a gente olhando a Amazônia, a gente já tem algumas pistas do que está acontecendo. Então, eu vou fazer aqui um sobrevoo simplificado dos 500 milhões de hectares que a gente tem, né? Só para lembrar, o número é esse. A gente tem mais ou menos 80 milhões de cerrados e campos naturais, 85 milhões de áreas desmatadas, o restante de florestas em pé em diferentes estágios, né? Algumas muito bem, outras muito degradadas. Então, a gente tem 2 preocupações aqui. Primeiro, não só parar o desmatamento, mas como tirar as florestas degradadas da UTI, porque elas estão prestes, com os extremos climáticos, a gente perder e ter incêndios florestais, como a gente já assistiu em outros lugares, catastróficos, etc. Então, nós temos uma preocupação daquilo que a gente está considerando como o nosso balanço positivo. Nem tudo está bem, porque tem florestas degradadas. Do lado das áreas desmatadas, a gente tem um gradiente também. Mas o que a gente está observando é o seguinte: nos últimos 30 anos, sistematicamente, a gente abandona por ano na Amazônia em torno de 15 milhões de hectares. Parte disso vira floresta secundária. O último número nosso é 7 milhões de hectares, o tamanho da Irlanda, de floresta secundária. Ou seja, nós tentamos fazer agricultura nesses lugares, essa agricultura não deu certo, você fica abandonando essas áreas, as florestas começam a voltar,
e aí as pessoas queimam de novo. Então, primeira pista, as florestas secundárias acontecem em regiões que são socialmente deprimidas e economicamente muito pobres. Isso dá uma pista de que aquela economia que tem sido baseada na economia da agricultura de corte e queima tem que ser substituída por outro tipo de economia, do qual certamente a restauração, no caso aqui eu estou me referindo à restauração florestal, mas cabe tudo no espectro. E para a restauração florestal, que é simular, recuperar aquela floresta original, que tem 300 toneladas de biomassa, 150 toneladas de carbono, biodiversa, etc., a gente tem vários modelos também. Tem o modelo de regeneração natural, que vai dar... Eu estou preocupado com o número de 30 milhões de hectares. Se a gente quiser 30 milhões de hectares para fazer a diferença na conta global e fazer a diferença na economia, a gente vai ter que se apoiar muito em regeneração natural. Outro é o modelo assistida, mais sofisticada, Microsoft vai adorar, etc. Mas a gente vai ter que ter um book, um livro de opções. E certamente isso que vai permitir que a gente crie de fato uma economia de restauração naquilo que a Amazônia já está mostrando sistematicamente no abandono. Fecho o comentário seguinte. Esses 7 milhões de hectares, a gente resolveu estudar a condição fundiária deles, todos. O que é assentamento, o que é pequeno produtor, o que está dentro do território indígena, o que é área devoluta e tal. Então você tem uma pista, um cardápio, não só onde elas estão, mas quem são os donos prováveis dessas áreas. E, obviamente, se a gente vai pensar em política de políticas públicas ou fomento, a gente vai ter que desenhar isso. Volto para o ponto, talvez assim, a minha última contribuição aqui no debate. Acho que essa janela da restauração florestal, complementada com a restauração dos sistemas agropecuários, que também estão bastante degradados, e a gente está falando aqui um monte de coisas, essas duas partes, elas vão nos tornar muito mais, do ponto de vista resilientes, em termos climáticos, mas também a gente vai estar jogando no campo da solução. Quer dizer, o mundo, de certa forma, nos próximos 30 anos, nessa transição climática crítica que vai se acelerar, nós temos condição de oferecer uma solução ampla. Nós temos que, no Brasil e na Amazônia, estar preparado para aproveitar essa janela, que eu acho que vai se abrir, ela vai se abrir, mas vai se fechar também, e eu acho que, apesar da retórica, e aqui é muito boa, nós não estamos preparados na altura da oportunidade que se apresenta. Como sociedade, não estamos maduros ainda. Então, acho que esse fórum e outros, eu acho que está melhorando, né? Mas a gente tem que acelerar. Acho que eu estou muito preocupado que o passo está lento, né? Então é isso. Obrigado, Beto. Só para acrescentar uma informação, o ICMBio levantou para nós, o Serviço Florestal, que existe 1.300.000 hectares de áreas degradadas somente dentro das UCEIs federais, das Unidades de Conservação Federal, e tem mais 1.200.000 ou 300.000 também já degradados nas terras indígenas. Não foram degradados pelos indígenas, mas são terras degradadas dentro de áreas indígenas. Isso tem também repercussão, porque atende um pouco ao que você estava falando, Patrícia, que não existe disputa sobre a legalidade do uso da terra, não tem a questão fundiária, ela é uma terra pública. Então, nós estamos tentando fazer a primeira concessão em terras públicas, que é na Flona Bom Futuro, está em consulta pública, quem quiser dar uma olhada, justamente para ver se contribui para isso. Vai ter mais outras concessões? Tem que oferecer umas terras melhores. Bom Futuro é bem desafiador, né? Escolher umas florestas nacionais mais amigáveis. Eu estou tentando convencer o ICMBio a oferecer umas coisinhas melhor, mas porque quem escolhe a área é o ICMBio. E depois a gente pretende conversar também com a FUNAM. Mas isso não vai resolver porque não dá os 30 milhões. Mas a questão que vocês talvez voltem nas contas, vocês lembram o ponto que eu falei no início, nós só estamos tratando da restauração florestal e não todo o uso da terra degradada. Então, se tem 84 milhões e 30 milhões forem para restauração, mesmo que seja restauração natural, sobrou 54 que é para melhorar a agricultura regenerativa, intensificar a agricultura, o pasto, mas elas não deveriam ser nas áreas marginais. Nas áreas marginais a gente devia voltar a fazer floresta, que é a vocação natural da área. Agora tem perguntas. Uma vou fazer direto para o... Não, a sua fica para o final. Vou fazer uma para o Piva, que como funciona, e isso é muito importante, e talvez o
também poderia ser com o Jafé também complementar, como funciona a repartição de benefícios às comunidades a partir de geração de crédito de carbono. Primeiro, está funcionando? Como funciona, mas se está funcionando direito e qual é a transparência no processo? Obrigado pela pergunta. Complexa de responder, porque acho que existem projetos e projetos de carbono, né? Principalmente na Amazônia, né, Beto? Existem projetos privados, eu poderia dizer de caráter duvidoso, que não cumpre a ritualística das salvaguardas e da repartição de benefícios, a consulta ampla e restrita, atendendo às diretrizes da Convenção 69 da OIT. Muitas vezes o poder público não tem acesso, não conhece. O Ministério Público precisa agir para intervir, melhor dizendo, para ter todos os elementos desse tipo de projeto. É um assédio muito grande em prefeitos que estão lá no interior, com uma área significativa de floresta. Então, é importante né, separar um pouco as coisas, né? E existem projetos, vou citar, por exemplo, o RED para o Pioneiros, que é uma iniciativa do governo alemão, do Banco KfW, do Ministério da Cooperação e do Desenvolvimento, que aí sim preza e muito pela discussão sobre repartição de benefícios. Isso acontece no Acre e no Mato Grosso. Para mim, a minha visão, todos os projetos precisam ser pensados a partir disso. O cálculo de carbono, de biomassa, as áreas de intervenção do projeto, as atividades produtivas sustentáveis que vão ser apoiadas, os projetos que orbitam no entorno dessas iniciativas. Esses projetos eles precisam ser prósperos e eles precisam atender a condicionantes muito objetivas, né? Eles precisam ser monitoráveis, como a Patrícia colocou. Os riscos precisam ser muito bem calculados. Então, de novo, existem projetos, existem iniciativas. A Fundação conduziu uma experiência muito interessante na RDS do Juma, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Juma, e com a participação da iniciativa privada, da rede de hotéis Marriott, Americanas, enfim, e trouxe resultados substanciais. Eu acho também que a repartição de benefícios tem que estar diretamente associada ao ganho de carbono, ao desmatamento evitado, né? Então, esse ecossistema do projeto precisa estar funcionando para que efetivamente essa repartição seja justa. Voltando um pouco nos projetos do KfW, eu hoje sou gerente de um programa na FAS chamado Floresta em Pé, que já é uma outra, está aqui a Tessia, minha colega, já é uma outra iniciativa do banco, que trabalha no Amazonas e aqui no Pará, com as secretarias de meio ambiente, aqui a SEMAS Pará, o secretário Raul Protásio é o nosso ponto focal aqui. Tem ações de restauração, inclusive, previstas, mas eu queria chegar no ponto da questão da repartição de benefícios. No Acre e no Mato Grosso, 80% dos investimentos do projeto devem ir para a ponta. E aí, considerando todos os investimentos nas comunidades, no público beneficiário. Aqui, a noção de repartição de benefícios ela fica focada em 50-50. Então, porque é uma lógica diferente. Aqui a ideia é fortalecer as estruturas governamentais para que a gestão ambiental pública seja mais efetiva, esteja mais preparada para esses desafios, e os outros 50% dos investimentos vão aí direto para a ponta, respeitando as políticas públicas de comando e controle e de sociobioeconomia. Então, trazendo aqui alguns cenários para mostrar que essa discussão de repartição ela é ampla, ela é mais ampla do que parece, assim, ela pode ser tanto com foco no nível de comunidade, né, e aí você entender como uma população está sendo atendida pelo projeto em todas as suas necessidades, está prosperando, está saudável, né? Então, não é só receber dinheiro na conta, obviamente, né? Mas é entender como isso
está impactando na redução do desmatamento ou no desmatamento evitado, né, o como os ecossistemas estão saudáveis em função disso. A ideia é sempre que as pessoas que cuidam da floresta estejam amparadas, né? E, enfim, então são muitas escalas para tratar a questão de repartição de benefícios. Obrigado. Agora vamos ouvir o lado de quem deveria estar recebendo esses benefícios. Jafé, como você vê essa questão? Interessante esses dois temas que foram levantados aqui, né? Tanto a questão do reflorestamento dessas áreas e também se isso vir a acontecer, como é que faz essa repartição entre a comunidade. Eu posso dar um caso concreto, né, que aconteceu com o povo Sateré-Maué. Em 1980, o povo Sateré-Maué teve seu território invadido, né, por assim dizer, por uma empresa francesa chamada Elf Aquitaine. A ideia seria fazer prospecção de petróleo, estudos sísmicos, né, no local, e acabaram corroborando que tinha, de fato, né, e tem essa riqueza natural, e instalaram dinamites, né, o que ocasionou em danos ambientais, né, que foram sendo recuperados ou reflorestados, por assim dizer, ao longo do tempo, né, então custou pelo menos 30 anos, né, 30 anos nessa ideia, nessa iniciativa de reflorestamento. E hoje, o povo Sateré-Maué, né, apesar dessa pressão internacional, como eu havia dito anteriormente, que são super organizados, né, criaram conselhos, criaram a COIAB, depois a COICA, agora tem a PIB, mas na época só tinha a CAPOIB, que era a Coordenação dos Povos Indígenas do Brasil. E aí eles fizeram essa pressão internacional com a Alemanha, com a França e a Espanha. E então eles conseguiram, né, parece que no Brasil só funciona assim, né, quando vem meio internacional, pressão e o Brasil acolhe. Mas apesar dessas iniciativas, né, o povo Sateré-Maué conseguiu então de fato reflorestar essa área degradada que se foi, né, assim, não na sua totalidade, mas tentou pelo menos. E hoje eles contam com alguns programas específicos deles que fazem jus, né, a partir desse momento. É como se eles criassem estratégias específicas. Claro, não houve nenhum tipo de financiamento, né, foi mais a questão dos costumes e das tradições, mais uma vez, que existem nessas estratégias, partem das comunidades, mas infelizmente não chega um financiamento lá até o local, né? Mas depois a gente toca nesse assunto, mas eu vou falar sobre essa questão das iniciativas que se tem ali de reflorestamento. Uma delas, por exemplo, seria o que eles chamam de Ueneru Ahap, né? Seria, se fosse trabalhar exatamente sobre essa questão do mercado de carbono, deveria se trabalhar o mercado de carbono totalmente indígena. E quando se fala de povos, cada um com as suas especificidades, né? Então, seriam projetos de restauração florestal liderados pelas próprias comunidades indígenas. E aqui a gente cai naquela ideia da autonomia indígena, né? O que diz, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas e Tribais, né? Fazendo também valer a Convenção 69 da OIT. É claro que essa Convenção 69 da OIT, né, já está tão violada que não sei se vale a pena mencionar, mas enfim, existem esses tratados internacionais que o Brasil insiste em violar, né? E precisa ser reparado essas questões. Por outro lado, né, um outro instituto, né, que também o povo Sateré-Maué e outras comunidades elas abordam, seria o MICOI-CEP, que seria a certificação de produtos de florestas, ou certificação de produtos naturais. O caso mais emblemático é o caso do Guaraná, que eu havia dito, né? Então, hoje, por exemplo, o Guaraná ele já foi patenteado por uma indústria farmacêutica, né, a nível internacional. Mas agora o povo Sateré-Maué está atrás de tentar colocar um nome, seria Guaraná para Guaraná, né? E em relação ao Guaraná, né, solicitar e pedir os royalties, por assim dizer, né? Então seria essa certificação de produtos naturais, que é o MICOI-CEP. O terceiro seria, né, o que nós já conhecemos praticamente, mas é muito frágil ainda, não tem uma amplitude, seria o Heuroracap Oat Upi, que é o turismo de base comunitária, né? Muitas das vezes só chegam esses turismos em locais específicos de folclore. Vamos dar um exemplo clássico aqui, ó. Parintins. Quando fala em Parintins, fala em folclore, né? Folclore, e aí vem muitos financiamentos, a Coca-Cola e outras, né? Outras empresas, elas chegam até o município. E até o próprio município, às vezes, ele não consegue gerir todo esse recurso, né? Como se fosse uma tremenda lavagem de dinheiro, por assim dizer. E, enfim, também tem essa iniciativa de base comunitária, né? Um ou outro, né, que também já é muito conhecido, mas
o povo Sateré-Maué e outras organizações indígenas também fazem, é o Motpap Setuprap, que seria, né, poderia ser traduzido como pagamento por serviços ambientais, o famoso pagamento por serviços ambientais, mas que esses pagamentos por serviços ambientais deveriam ser geridos, né, e tivessem autonomia de fato indígena ali. E o último, não menos importante, que todo mundo já se conhece também, é o Motpap Hut Haria, que são as cooperativas, né? E aqui é um ponto interessante porque toca exatamente no setor econômico, né? Porque é a única forma que os indígenas ainda têm, né? Apesar desse financiamento das grandes corporações que tem nível internacional, chega até o Brasil, e aí esse dinheiro ele acaba indo para algum lugar, que eu não sei para onde é que vai, né? Eu lembro aqui do Instituto Tributário, que é a pecúnia não wallet, que é o dinheiro não tem cheiro, não é mesmo? Então, o povo Sateré-Maué, né, está atento, né, assim como os outros povos, também eles estão atentos ao que está acontecendo, né? E estamos também nos posicionando. Isso do ponto de vista do reflorestamento, assim, e também de algumas implicações que já existem de ações concretas e precisas e sólidas. Agora, por outro lado, né, eu queria fazer esse segundo ponto, apesar do tempo já estar estourando ali, dizer que, por exemplo, a gente tem casos, né, e exemplos que são referenciais no mundo todo, que seria exatamente, por exemplo, casos que deram certo e casos que estão ali como emblemáticos. Vamos pegar os Estados Unidos. Estados Unidos, né, os indígenas, os povos indígenas que tem ali, são super ricos eles, né, eles têm... são donos de cassinos, eles são, né, têm grandes propriedades e esse conceito ele vem através de que o próprio governo consegue financiar, né, eles, e eles administram aquela porção de terra. Me parece que esse mesmo sistema é como se fosse antigo sistema feudal que foi implantado. Então você paga um administrador para um determinado local, e aí ele gere, mas ele não tem a autonomia e a autodeterminação sobre aqueles territórios. E parece que essa estratégia ainda funciona nos dias atuais, né, sendo reformulado, né, de outras formas, de várias maneiras. Então, continuam as mesmas estratégias, mas de formas e facetas completamente diferentes. E dizer que os povos indígenas, né, eles... não só o Sateré-Maué, mas os demais, né, os 305 povos, dentro de seus territórios, alguns já tiveram suas experiências com essa questão, sabe, tanto do reflorestamento quanto também da aplicação do crédito de carbono, e teve alguns povos indígenas que fizeram o bem uso, né, por assim dizer, fizeram seus acordos específicos, mas que também não representam a totalidade. Então, cai naquela ideia da autonomia e da autodeterminação do povo, né? Cabe a eles gerirem da forma que eles bem entenderem, de acordo com seus costumes e as suas tradições, sua organização social e política, né? Então é exatamente nessa pegada, né? Nesse condão que a gente direciona esses posicionamentos, né? Mas claro, os povos indígenas estão ali, né, atentos e estão disponíveis também para abrir esse diálogo, né? Porque sabe-se, daí eu encerro, sabe-se que uma empresa, por exemplo, as grandes corporações, podemos citar aqui a Toyota, a Microsoft e as demais que existem, né, Ford, por aí vai, as empresas de tecnologia, biotecnologia, as indústrias farmacêuticas, elas têm uma grande estrutura, né? Vale o quê? Essas empresas? 2, 3, 5 trilhões, né? Com as suas estruturas de tecnologia, todo esse equipamento, toda essa estrutura. E também os territórios indígenas também vale tanto quanto essas empresas também, e até mais, sabe? Só que não com os mesmos moldes, não com as mesmas estruturas. Então me parece que é um elo mais fraco de um lado, um elo mais forte do outro, mas nós estamos na linha de frente para fazer esse diálogo, sempre, né, prezando por esse diálogo para que ele possa acontecer da melhor forma possível. Bom, muita coisa para pensar. Alguma repartição é feita, mas em parte, em alguns casos não é feita, e é algo que a gente tem que fazer de forma mais sistemática, que não pode ficar só dependendo meio que casuísmo ou de uma situação ou outra. Eu acho que o Jafé trouxe alguns pontos que são importantes até para refletir novamente em procedimentos, políticas públicas. Eu tenho uma pergunta, você vai ter que responder rápido. Na realidade são duas perguntas, porque uma é sobre a taxa de sucesso do drone, e a outra coisa é que nós estamos falando muito do valor social do processo de restauração, e na realidade o que você está falando é que o drone vai substituir a mão de obra. Então, como é que fica o aspecto social se a gente usar a tecnologia dessa forma que substitui a mão de obra?
Obrigado pela provocação. Primeiro que não veio para substituir, mas veio para complementar mesmo. E o segundo é que o impacto, na verdade, social, ele pode ser enorme. E vamos fazer uma continha, está tarde aí hoje, mas vamos fazer uma continha. A Morfo hoje tem como missão de restaurar 1 milhão de hectares de florestas com sementes nativas, com árvores nativas. Essas sementes você encontra somente na floresta, onde justamente há povos, enfim, originários, tradicionais, ribeirinhos, que seja. Quando você pega 1 milhão de hectares, você pega por alto 5 quilos de semente por hectare e você pega R$200 por quilo de semente. Você chega a R$1 bilhão. Então, aqui, na verdade, restaurar 1 milhão de hectares gera R$1 bilhão somente na coleta de semente. Então, esse é um dos impactos sociais que você consegue... Você está refazendo a conta? Não, é que quem tem que coletar a semente, né? Porque se for você, não vai gerar o social. Isso aqui é a pergunta do social. Não, você não consegue, enfim, você não consegue coletar, ou seja, sozinho. Aqui a gente está falando de 1.000 grupos, vamos dizer assim, coletando, que durante 10 anos receberiam, enfim, por esse trabalho, por esse serviço, R$100 mil por ano para cada grupo, em cada ano. Então, você está realmente gerando uma renda significativa nesse sentido. Esse é um dos impactos sociais que a gente gera dentro dessa restauração. O outro é que a gente também não faz o trabalho sozinho ou separado. Vários dos nossos projetos nós fazemos com parceiros locais que têm um conhecimento profundo daquele local, que é muito importante justamente para uma boa restauração, e que realizam parte justamente da restauração, seja na preparação de solos, seja em atividades anexas ao plantio, seja também realizando plantio manual dentro de um projeto mesmo. Hoje, um dos modelos que a gente está adotado aqui nesse primeiro tempo é justamente aumentar os projetos que já existem de restauração tradicional. Ou seja, um parceiro nosso ele consegue realizar 200 hectares por ano. Em vez dele se manter, vamos dizer assim, nesses 200 hectares por ano, fomentando a economia local, a gente abraça junto um projeto de 2.000 hectares, no qual eles continuam fazendo 200, 300 hectares no máximo da capacidade deles, porém dentro de um projeto muito maior. Então há realmente uma complementaridade que é boa para todo mundo e que gera, sim, um impacto social muito interessante. Eu esqueci a segunda pergunta. Era só a taxa de sucesso. Hoje a gente chega em 80% de viabilidade dentro das cápsulas. Muito obrigado. Nós estamos chegando ao fim. Eu vou voltar só rapidamente para o Beto. Em 2 minutos, existe uma pergunta: quais as alternativas da inserção, da restauração, de tudo, na paisagem florestal para as áreas agrícolas intensivas e extensivas? Tá? E me parece que aquele exemplo que você estava me contando de Paragominas seria talvez falar dele rapidamente. O que a gente vai perceber nessa paisagem da Amazônia, do famoso arco do desmatamento, é um mosaico de áreas de floresta em diferentes estágios, áreas de agricultura geralmente bem cultivadas, pastagens em diferentes níveis de degradação e áreas abandonadas, e algumas áreas de reflorestamento, de restauração, de formação de florestas secundárias. Então, eu acho que essa é a paisagem que a gente vai ter que trabalhar, né, como se fosse um modelo em que, de fato, a gente vai fixar mais carbono na agricultura, e tem um potencial muito grande, formação de corredores ecológicos, que tem uma função na área de segurar a água. A água é um elemento chave na Amazônia daqui para frente, e a gente está vivendo uma crise hídrica, uma crise climática que afetou isso. Quando a gente olha hoje no mapa Biomas Água, mostrou uma mudança muito grande no padrão de formação de barragens nas propriedades da Amazônia nos últimos 5 anos. É impressionante. As pessoas estão começando a segurar a água porque está claramente um problema. Então, eu acho que, do ponto de vista, nós precisamos reduzir muito as emissões de carbono na Amazônia e capturar muito carbono com manejo, com agricultura regenerativa, com uma agricultura mais intensiva. Paragominas está fazendo uma experiência muito interessante, eu vou resumir aqui em 1 minuto. Eles têm 70
proprietários que têm 300 mil hectares, fizeram uma cooperativa e começaram a trabalhar com todos o seu portfólio de ativos. Ou seja, novamente, as florestas em pé, que podem ser RED, o que dá para restaurar, que pode ser carbono de captura, o que dá para melhorar dos sistemas, o que pode ser agrofloresta, o que pode ser uma agricultura melhor, o que pode ser uma pecuária, lavoura, integração lavoura-pecuária. Então, você começa a ver um manejo da paisagem. Eu acho que o que a gente vai encontrar nesse corredor da chamada Amazônia Desmatada é a formação desse tipo de mosaico. E eu acho que é o mosaico que vai, politicamente, ser um mosaico sustentável, que vai ter condições de integrar os agentes locais, os produtores com as comunidades, etc. Então, eu acho que Paragominas, de novo, é um lugar interessante porque é uma espécie de microcosmo da Amazônia, é um lugar também de muita inovação. E a inovação aqui se dá no campo também dos arranjos produtivos e da forma de organização social, não só do ponto de vista tecnológico, e que é obviamente importante. Obrigado, Beto. Nós estamos acabando, mas, Patrício, considerações finais? Eu vou fazer uma provocação aqui. Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande, mas eu ainda acho que é um grupo muito voltado para a questão da filantropia que está encabeçando a discussão de apostar nesses negócios da restauração florestal. Eu acho que eu entendo a questão do risco, mas eu acho que para a gente dar conta dos desafios que a gente tem pela frente, Garo, o capital tradicional tem que apostar nesse risco junto conosco, senão a gente não vai chegar lá. Então, eu acho que temos que vir todo mundo juntos, né, para a gente poder dar esse passo. Tá? Então, é uma convocação, na verdade. Obrigado. Jafé, o que a gente precisa fazer? É claro nas suas intervenções a necessidade de um empoderamento maior do que é feito e como é feito e quanto vocês recebem lá na ponta. Você até falou do financiamento. Então, se você pudesse focar suas considerações finais nisso. Claro. As minhas considerações, né, vão em cima daquilo que eu já disse praticamente, né, e volto a reiterar, que é exatamente, né, considerando a atuação dos povos indígenas de forma milenar, que já tem ali uma experiência, um arcabouço de manejo da terra e também de reflorestamento e todas as economias florestais. Não é à toa, né, que os povos indígenas são os guardiões das florestas. Por que não considerar também eles, né, como uns agentes que possam estar na linha de frente? E dizer assim, né, que essa iniciativa não parte só das instituições que estão aqui presentes hoje, não só dos povos indígenas, mas é papel e consciência de toda a população brasileira, por assim dizer, e do mundo também, porque é uma questão que versa especificamente sobre a humanidade, né? Então, não fica exatamente em um só canto, em um só lugar. Me parece que essas insurgências entre algumas instituições aqui e acolá, elas apenas fazem com que, né, enfraqueçam esse movimento, mas sim tem que se ter essa soma, né, dos diversos indivíduos da sociedade como um todo envolvida nisso. Obrigado. Acho que a mensagem clara é que não dá para falar da natureza sem falar das comunidades que lá vivem, dela dependem e elas conhecem. É integrado, não dá para dissociar a natureza da sociedade que com ela convive e depende e protege. Piva, rapidamente, que está... Pode dar só uma boa tarde, se quiser. Quero desejar uma boa tarde para todo mundo, agradecer muito. Foi um prazer enorme fazer parte dessa composição, dessa mesa, tratar desse assunto. E eu estou com o Beto, a gente precisa acelerar o passo, porque né, o ponto de não retorno está batendo aí na nossa porta. Mas acho que sempre ocasiões como essa são importantes para avançar. Eu só queria mencionar o Denis, porque eu não o fiz até agora e eu queria encerrar dessa maneira. Muito obrigado a todos. Deixa eu só fazer uma consideração final, já veio numa pergunta. Nós estamos tratando de restauração, mas é claro que temos que continuar combatendo o desmatamento.
Não é uma coisa ou outra. Aliás, não adianta fazer restauração se o desmatamento continuar crescendo. Mas esse governo já está trabalhando no controle de desmatamento, e o controle de desmatamento não é simplesmente ações de comando e controle, mas também de valorar a floresta para que ela tenha um valor e, portanto, a gente proteja. Só que este grupo é restauração, mas ela tem que se inserir no contexto da gestão da paisagem, que inclui a proteção e a conservação. Eu espero que vocês tenham gostado do painel. Muito obrigado aos panelistas. Muito obrigado por vocês terem ouvido.